Oi, oi! Hoje vamos falar de tarô e a carta da semana que foi a Lua, uma carta que sai bastante aqui no nosso grupo. Essa é uma carta que é noturna, né? Tem essa referência clara aqui da Lua aqui em cima. A Lua, o feminino, os ciclos do corpo feminino. Essa carta vai tratar então desse momento de pausa, de introspecção, de contato com o mundo onírico, porque é esse reino da noite, dos sonhos e da intuição. Também tem uma presença forte aqui do elemento água, mostrando para a gente que a conexão com esse mundo onírico vai acontecer pela emoção, pelo sentimento, pela força do elemento água. E aqui, então, da água surge esse animalzinho aqui, um crustáceo, né? Aqui é uma lagosta. Em alguns tarôs é um caranguejinho. E ele sai do fundo, vai para a superfície, né? Nessa alegoria de que a gente está lidando com algum conteúdo que se desprendeu do fundo do inconsciente e está subindo aqui, está ficando aparente, né? E a gente vai contatar com ele a partir da observação das emoções. E é muito interessante que a representação dessa carta conte com o lobo e o cachorro, porque são, então, indicadores da natureza instintiva, selvagem do lobo, que é capaz de ser domesticada, o cachorro. Tem um paralelo super interessante também com esse tarô, né? Esse tarô é do começo do século XX, e foi na mesma época da descoberta do reflexo condicionado, as experiências do Ivan Pavlov, que conseguiu comprovar cientificamente que a gente, com determinados estímulos, produz certas respostas, as mesmas respostas, né? Então, a pesquisa do Pavlov usou cachorros, e aí apresentava uma comida para o cachorro, ao mesmo tempo que tocava uma campainha, né? Com o tempo, o cachorro fez uma associação do som à comida, então ele escutava o som da campainha, ele já sabia que ia ter comida e ele respondia com o aumento da salivação, né? E aí, reforçando essa associação, esse comportamento, chegou num ponto que era só tocar a campainha e o animal já salivava, ou seja, ele aprendeu, ele fez um percurso, as sinapses ficaram fixadas num percurso de estímulo e resposta. E isso se chamou reflexo condicionado, feito com cachorro em 1904 e 5, mais ou menos, que foi quando ele ganhou o prêmio Nobel. E aí, esse tarô é de 1910, 1911. Olha que interessante, né? Essa ideia estava no ar e com certeza foi bem aproveitada aqui com a fixação do cachorro nesse cenário com motivo. Com motivo. E a Lua também é um representante da ciclicidade das coisas, né? A Lua vai falar dos ciclos femininos, dessa repetição. E é aí que eu quero conversar com vocês sobre essa carta, porque ela está sintetizando aqui as repetições que a gente vai fazendo na vida que são conduzidas emocionalmente. Os estados emocionais aos quais eu sempre retorno, né? Quando a gente está diante dessa carta, a origem desse comportamento repetitivo começa a aparecer. Eu peguei o fio da coisa. E aí começa a ficar um pouquinho mais claro de onde vem essa repetição, esse padrão, se é uma coisa muito antiga, da infância, se é um comportamento aprendido dentro do meu núcleo afetivo, porque pode ser uma questão geracional, né? Um valor que vai passando de uma geração para outra, eu internalizo aquilo e aquilo pode me condicionar a determinadas respostas, né? Então, são gatilhos que estão sempre apontados e a gente está sempre fazendo essa mesma repetição, né? A gente não consegue sair muito daquilo. Quando a gente está diante dessa carta, tá na hora de fazer esse enfrentamento. Esse bichinho aqui não é à toa que foi escolhido como representante, porque é um bichinho que vai e não vai,
Vai, não vai, né? Ele mostra essa hesitação. Será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu enfrento esse medo? Será que eu reconheço esse conteúdo que estava lá atrás e eu não queria ter entrado em contato com ele? Só que agora ele tá subindo para a superfície, né? Tá subindo à tona. E aí é o momento onde a gente tem que se guiar pela luz da lua, que é uma luz indireta, porque ela prenuncia o sol que vai chegar, né? A noite, prenúncio do dia. A lua prenuncia o sol que vai chegar. Sol que é a carta posterior, a carta seguinte a essa, que vai falar então da totalidade. Só posso ser total, inteiro, se eu reconhecer essas partes que estavam muito guardadas no fundo aqui dessa água, mas que já estão prontas para a gente trabalhar com elas e integrá-las, então, à consciência. Um momento muito forte, essa carta representa momento de travessia, né? Na psicanálise a gente tem um equivalente que é a travessia do fantasma, aqueles conteúdos que ainda não tem nome, que a gente ainda não tinha reconhecido, nem entrado em contato. De repente a gente está lá lidando com eles e eles precisam ganhar contorno e nome para que eles possam ser então integrados à consciência. Um período muito difícil quando a gente tem que encarar uma carta da lua, né, uma travessia como essa, mas é também um período de muito crescimento. Queria também compartilhar com vocês algumas outras representações dessa carta, para vocês verem como a imagem arquetípica vai evoluindo a partir, né, das pessoas que canalizam essa expressão, a partir também do pensamento de uma época, né? Então, eu queria mostrar para vocês, olha, essa daqui é a primeira cartinha da lua sequenciada. Esse é o tarô Visconti Sforza, é o primeiro tarô que a gente tem notícia que tenha sido organizado, todas as 78 cartas, né? Ele é do século XV e organizado pelo artista Bonifácio Bembo, como presente de casamento para a família Visconti Sforza. Essa é uma representação, então, da deusa Diana. Na carta seguinte, a gente tem o irmão dela, que é o Apolo, o Sol, né? Então, aqui a gente tem uma preocupação com a mitologia, com a associação da cultura da época, né? Que tinha essa herança da mitologia muito presente. No livro da Mary Packard, o prefácio do Robert Place, eles vão explorar a possibilidade, inclusive, do Leonardo da Vinci ter participado da formulação desse tarô de alguma maneira, porque o estilo está muito presente, principalmente nesse chão destacado, enfim, tem alguns elementos em várias cartas distribuídas desse tarô que fazem suspeitar de que o Leonardo da Vinci estava envolvido. Ó, que história interessante. Aqui, então, a gente tem, eu vou só mostrar para vocês essas duas, né? Olha, a gente tem uma presença feminina e a própria lua indicada aqui, né? O cordão, meio cordão umbilical, levando a gente a pensar nessa questão familiar, nas heranças adquiridas, né? Do comportamento, enfim. Tem uma ideia, um protótipo aí. E também eu trouxe uma outra carta que é bem diferente, mas a ideia está preservada. É uma outra estética, essa daqui é o tarô das fadas, o tarô vitoriano das fadas, e aqui a gente tem uma fadinha descansando à luz da lua, né? A ideia dessa carta é que ela está sonhando, e nesse sonho ela entra em contato, então, com as suas questões inconscientes através do mundo onírico, e desse estado de pausa, né, que é muito interessante também a gente fazer essa associação da pausa na vida para a gente conseguir acessar as coisas que realmente são importantes para a gente trabalhar. Então, trouxe essas cartinhas para compartilhar com vocês. Se vocês tiverem outras cartinhas da representação da Lua, compartilhem também aqui nos comentários, vamos fazer uma troca essa semana para a gente completar esse conhecimento e circular também esse conhecimento, tá bom? Um beijo, obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.